Triste, louca ou má? Já tentaram te enquadrar em alguma dessas categorias? Hoje eu vou falar sobre a canção Triste, Louca ou Má, de Francisco El Hombre. Essa canção é de 2006 e começa bem assim. Triste, louca ou má, será qualificada ela que recusar seguir a receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. E essa canção, ela foi mote para um projeto chamado Você é Seu Próprio Lar, de Maxine Alves e Elizabeth Barros. Desse projeto surgiu o livro Desatando Nós com Poesia, ressignificando autoestima, história, vidas de mulheres. E eu declamo um poema de Amanda Matos que está nesse livro. E o poema eu declamo no meu Instagram, depois vão lá para conferir. E a ideia central dessa canção é a liberdade individual da mulher. Se a gente for pensar num aspecto histórico, as regras e a composição social foi organizada historicamente, prioritariamente por homens, né? E nessa composição, nessa organização das regras, para a mulher foi reservado um papel mais doméstico, um papel mais no ambiente do lar, no ambiente interno. E ao homem foi dado maior liberdade de ir e vir, de mobilidade, de estar também nos lugares e ambientes externos. O problema é que as mulheres que não conseguem se encaixar, né, nesses padrões, né, de esposa, de mãe, de cuidadora do lar, muitas vezes elas podem estar sendo classificadas dentro de uma classificação, né, de um pensamento, uma ideia, e que elas são triste, podem ser, né, triste, louca ou má. E é sobre isso que a canção vai falar. Mas o maior problema em relação a essa classificação é que ela coincide justamente com a classificação do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E aí é que tem todo um problema, porque olha só, quais são as consequências de alguém ser classificado como tendo um transtorno mental, sem ter, apenas por não se encaixar num padrão exigido pela sociedade. Eu vou falar com vocês a respeito desses três grupos que são descritos no DSM-5 e que tem justamente esse enquadramento, né, que vem do inglês, um trocadilho em inglês, sad, mad or bad. O grupo A do DSM-5 se refere à palavra mad, louca. E aí estão as pessoas, né, estão descritos os comportamentos de pessoas com muita frieza emocional, indiferença, pessoas com tendência a acreditar em tramóias, em teorias da conspiração e que têm mania de perseguição. E o problema dessa classificação é que as pessoas que são consideradas loucas, elas vão perdendo a credibilidade perante a sociedade. E muitas vezes é por isso que alguns homens tentam julgar as suas mulheres, né, as ex-mulheres, as ex-companheiras, aquele estereótipo da ex-louca, né? Ou seja, se ele enquadra essa mulher, se ele descreve essa mulher como louca, ela perde a credibilidade, as pessoas deixam de acreditar no que ela está falando, o que favorece a perpetuação do abuso ou pelo menos a responsabilização pelos abusos já ficam para a própria mulher. Isso aconteceu porque ela é louca, né? E tira, ou pelo menos diminui, a responsabilidade do abusador. E vamos então para o grupo B, bad, a mulher má. E nesse grupo, a classificação do DSM, ele descreve comportamentos como de rebeldia,
irritação, pessoas consideradas manipuladoras e egoístas, né, com tendências inclusive a cometerem crimes. E o problema dessa classificação para mulheres que não têm nenhum transtorno mental é que essa classificação traz a ideia da mulher má, né? Ou seja, a gente tem a imagem da bruxa má, da rainha má, madrasta má, a mulher má, que pode inclusive meter medo na sociedade. Se há a naturalização desse pensamento de que a mulher é má, o que pode ocorrer é que seja inclusive naturalizada e aceitada a ideia, e aceitável a ideia de que essas mulheres podem ser queimadas. E aí a gente se lembra, né, das bruxas más, né, as mulheres que foram condenadas à fogueira na Idade Média. E vamos seguindo aqui com o grupo C, SAD, né, as mulheres tristes. E o DSM descreve, né, as pessoas desse grupo com comportamentos de fobia, depressão, fragilidade, tendência à submissão, à dependência emocional. E o problema aqui é de as pessoas enxergarem a mulher, esses comportamentos, essas características, como características naturais da mulher, o que não é verdade, né? E as mulheres, elas não precisam estar num relacionamento de dependência emocional, de submissão, para serem felizes, para serem plenas, né? E o problema está também nas mulheres que não aceitam essa receita, essa imposição social e não querem estar dentro de um relacionamento em que elas tenham que se sujeitar, que ser submissas, né? E a canção, então, ela vai continuar avisando a respeito daquelas que rejeitam essa receita, né? Só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Então, a canção Triste, Louca ou Má nos coloca diante desse problema chato, desagradável, complicado, perigoso, de enquadrar mulheres saudáveis, mulheres maravilhosas em uma condição, em comportamentos como de transtornos mentais, quando na verdade elas apenas se recusaram a seguir uma receita que não fazia sentido para elas. Quando apenas elas estavam tentando viver a sua individualidade, a sua liberdade individual, o seu direito de ser e estar no mundo conforme a sua própria forma de enxergar, a sua própria forma de se perceber nesse mundo. E a canção ela vem mostrando que não é sem dores, né, que isso é feito, né, essa rejeição a essa receita. Haverá dores quando você tenta se libertar, você vai ter que enfrentar algumas oposições, algumas incompreensões, mas vai valer a pena você perceber que não deve aceitar definições, limitações à sua vida, mas que você é o seu próprio lar. Isso nos traz a ideia de que não precisa ter tanto medo de perder o lar físico, quando na verdade esse lar físico te fere. E o lar que é você mesma precisa e deseja essa liberdade. É possível viver sozinha e feliz sem um relacionamento? É o que a canção vai dizer, fazendo uma intertextualidade
com a canção Ela Desatinou, de Chico Buarque. A canção segue dizendo: ela desatinou, desatou nós, vai viver só. É necessário ter muita força para que os nós que estão ali nos limitando, estão nos sufocando, né, e impedindo que a gente possa correr e ser feliz e viver aquilo que a gente foi feita para viver, aquilo que a gente sente no nosso coração que a gente deveria viver. A gente muitas vezes vai precisar desatar alguns nós. As pessoas vão dizer: ela desatinou, desatou nós, vai viver só, como diz a canção. E vai continuar, né? Quando utiliza da voz, de uma voz da mulher, de um eu lírico que se rebela, que vai contra toda essa receita social, esse padrão, e ela diz, afirma, né? Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores na cinza e a vida reinventar. Que o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Mas não tão sozinha assim, porque nós estamos juntas. Mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que apoiam outras mulheres. Vamos nos juntar para termos mais essa força, e se a gente quiser viver só, sem um relacionamento ou com um relacionamento, do jeito que a gente quiser, isso não é o que nos define. Inscreve no canal, curte e me diz o que você achou e se você já passou por isso, se alguma vez você já foi classificada como triste, louca ou má, de uma forma que você achou muito injusta. E até o próximo vídeo.